Olá pessoal, hoje nós iremos ver a comunicação serial SPI. SPI quer dizer Serial Peripheral Interface. É uma comunicação serial síncrona, quer dizer, exige uma via de clock. Ela possibilita comunicação entre dispositivo master e vários slaves. É importante frisar que nesse protocolo de comunicação nós só podemos ter um único dispositivo master se comunicando com vários dispositivos slaves. É um protocolo para curtas distâncias, normalmente entre dispositivos na mesma placa, e utiliza pelo menos 4 vias para a comunicação. Essas vias são os pinos MOSI, MISO, SCLK e SS, ou também chamado de CS. E por que pelo menos 4 vias? Você vai ter 4 vias quando você se comunicar, o master se comunicar com apenas um slave. Mas para cada slave que você vai ter no seu barramento, você aumenta um pino SS, CS. Então aqui eu tenho apenas um slave, eu só tenho um pino desse. A comunicação acontece usando as 4 vias. Se eu adicionar mais um slave para essa minha rede, eu vou aumentar mais um pino com essa mesma função. Então eu vou ter agora 5 vias. Então agora explicando cada um desses pinos. Bom, o primeiro, o MOSI, ele quer dizer Master Output Slave Input, ou seja, passam nele os dados que saem do master e vão para o slave. Aqui nesse diagrama nós temos um master se comunicando com 3 slaves. Aí nós vemos aqui o pino MOSI, Master Output Slave Input. Então o dado sai do master, vem para esse slave, ou pode vir desse mesmo master para esse outro slave, ou pode vir também para esse outro slave. Para quem o dado vai, nós vamos ver aqui no pino SS, seleção de slave. Mas sim, nomes alternativos. Você pode se deparar com um dispositivo que não traga essa nomenclatura. Então, um nome alternativo para o MOSI, ele pode vir como SDO, DO ou SO. Para a comunicação entre slave e master, nós temos o pino MISO, que quer dizer Master Input Slave Output. Então, o MISO, o dado sai do slave e vem para o master. Vejam que eles têm a mesma nomenclatura, MOS e MISO nos dois. Não é como a comunicação serial, que você tem TX e RX, mas você conecta o TX de um no RX do outro, o RX de um no TX do outro, cruzado. Não é assim. A mesma nomenclatura tem nos dois e liga o pino exatamente o MOSI do master é ligado no MOSI do slave. O MISO do master é ligado no MISO do slave. É só você lembrar aqui do que quer dizer. MOSI é Master Output Slave Input. Então ele sai no master e chega no slave, no mesmo pino. Master Output Slave Input. O MISO, Master Input Slave Output, ligado no MISO do slave. Master Input Slave Output. Nomes alternativos para o pino MISO: SDI, DI ou SI. O terceiro pino é o SCLK, que é o clock. Como a comunicação SPI é uma comunicação síncrona, então a gente tem que ter uma via que leva o sinal de clock. Então essa via SCLK ela vai do master para todos os dispositivos slaves. Só lembrando que o master é quem gera o sinal de clock. E por último nós temos, sim, o SCLK, ele pode vir também como SCK ou CLK.
E por último nós temos o pino SS, que a função dele é selecionar o slave. É SS de Slave Select. Nomes alternativos: CS, NSS ou NCS. Com esse pino, o master diz para quem vai transmitir. Então, por isso que você precisa do pino SS, um pino SS para cada slave que você tiver. Como isso funciona? Esse pino está direto em nível lógico alto. Se ele for para nível lógico baixo, significa que o master quer iniciar uma transmissão com aquele slave. Então eu tenho um SS para o primeiro slave, um SS para o segundo slave e um SS para o terceiro slave. Então, um para cada. Só que os outros, clock, mose e miso, são compartilhados entre os 3 slaves. Significa dizer que se o master quiser comunicar com esse slave aqui, ele leva essa segunda linha SS para nível lógico baixo. O slave, então, se prepara para receber os dados no mose e enviar no miso. E todos os outros não vão interpretar aquilo. Por quê? Porque a linha SS deles ainda ficou em nível lógico alto. Então, por isso que você tem um SS para cada slave. Porque quando o master decide transmitir para aquele slave, ele leva a linha SS para nível lógico baixo. O princípio básico do protocolo SPI é um circuito chamado de Shift Register, ou registrador de deslocamento. Esse circuito ele é formado por flip-flops do tipo D, que funciona da seguinte forma. Esse circuito ele pode receber dados de forma paralela. Então, a CPU escreve. À medida que eu tenho pulsos de clock, esses bits que a CPU escreveu, eles são deslocados bit a bit, eles vão saindo aqui um por um, e à medida que esses pulsos de clock vão vindo, você tem dados entrando aqui. Então, com esse circuito, a CPU escreve um valor. Eu tenho um exemplo aqui com 4 bits, certo? E aqui ele é feito na forma como com os flip-flops. Então, a CPU, nesse nosso exemplo, vai escrever os dados aqui, D0, D1, D2 e D3, que são esses pontos. Depois vem o sinal de clock. Então, um pulso de clock, esse valor de 4 bits, deslocou um bit para cá, para a direita. Então, a cada pulso de clock, esse valor vai sendo deslocado, ou seja, eu estou transmitindo para o slave. Ao mesmo tempo, eu estou recebendo novos 4 bits, que são o quê? Os bits vindos do slave, vão preencher esse espaço. Então, depois de 4 pulsos de clock, esse meu valor de 4 bits se deslocou na direita e chegou um novo valor. Esse novo valor, a CPU pode agora ler. Então, esse protocolo é importante porque ele é feito com um circuito muito simples e ele pode, ao mesmo tempo que está transmitindo, ele está recebendo. Então, aqui no nosso exemplo, aqui seria o pino MOSE, que é o Master Output Slave Input, e aqui seria o pino MISO, onde chegam os dados vindo do slave. Então, com os pulsos de clock, ele transmitiu e, ao mesmo tempo, já recebeu os bits vindo do slave. E lá no slave tem esse mesmo circuito bem simples, formado com flip-flops. Se forem transmitir 8 bits, você vai ter 8 flip-flops do tipo D. Então, o master tem esse circuito, o slave também tem, os dois compartilham clock. Então, com aqueles pulsos de clock, os dados eles fazem o quê? Eles saem de um dispositivo e chegam no outro. Essa figura ilustra o processo completo de transmissão e recepção entre um mestre e um escravo, um master e um slave. Então, nós temos aqui o nosso circuito, o registrador de deslocamento do mestre, o registrador de deslocamento do escravo, o gerador de clock. O clock é compartilhado, o mesmo clock do mestre, para
o escravo. E à medida que os dados saem desse registrador de deslocamento pelo pino MOSE e vão para o escravo, novos dados chegam pelo pino MISO. Então, a comunicação ela tem início quando o master passa o pino SS de Slave Select ou CS de Shift Select de nível lógico alto para baixo. Aí o slave já se prepara para a transmissão. Quando vem os pulsos de clock, o dado começa a sair e o slave começa a transmitir. Então, ao mesmo tempo que dados vão saindo do mestre, vão saindo também do escravo para chegar no mestre. É importante lembrar que nós podemos ter comunicação apenas no sentido master-slave. Então, nesse caso aqui, o pino MISO estaria desconectado. Então, o SS vai para nível lógico baixo, o clock começa, então na passagem de baixo para alto do primeiro pulso de clock, o primeiro bit é transmitido no pino MOSE. Clock vai abaixo, passagem novamente de baixo para alto do pulso de clock, o segundo bit é transmitido e assim o clock permanece até que todo o conjunto de bits seja transmitido. Aí você pode perguntar, mas como ela acontece em um único sentido, já que nós sempre temos bits deslocando, saindo do MOSE e vindo pelo MISO, devido à estrutura do circuito que realiza a comunicação SPI. Nós sempre temos, mas no caso desse pino estar deslocado, onde a minha comunicação é apenas entre master e slave, a CPU no master não realiza a leitura do que chega. Isso você administra no seu programa, né? Ou se ler, você sabe que aquilo ali deve ser desconsiderado, já que o meu slave não está transmitindo nada. A comunicação ocorre apenas no sentido master-slave. Para demonstrar o protocolo, eu tenho aqui o microcontrolador Atmega 328, coloquei um analisador de protocolo SPI e coloquei também um osciloscópio para a gente ver o que vai transitar no barramento SPI. Então eu vou iniciar minha simulação e vou pausar. Então aqui é o que nós temos no osciloscópio e aqui o que nós temos no analisador de protocolo. Nesse meu exemplo, eu estou usando a comunicação somente no sentido master-slave. Nós vimos no circuito que eu não tenho nenhum dispositivo slave, né? Eu tenho dispositivos que vão observar o que está no barramento. Então, simplesmente eu tenho um master, que é o meu microcontrolador, e ele jogou dados no barramento SPI. Então, no analisador de protocolo, nós vimos aqui que o dado transmitido pelo master, aliás, vindo aqui do início, ele está dizendo que eu tenho slave select inativo, depois slave select ativo. Aí você tem um dado que foi transmitido pelo slave, que é FF, que na verdade não tem slave, né? Todos os bits iguais a 1, ou seja, a via ficou em 1 direto. E um dado que é transmitido no sentido master para o slave, que é 55. E depois nós temos o SS passando para inativo. Então isso é o que nos mostra o analisador de protocolo. Já o osciloscópio, nós temos aqui a via SS, Slave Select, que eu falei que ela que dá início à comunicação, passando de alto para baixo. Então, passando de alto para baixo, deu início à comunicação, e logo depois vem os pulsos de clock. Então, aqui na primeira passagem de pulso de clock de baixo para alto, nós temos o primeiro bit. O primeiro bit é 0. Vamos até anotar esses bits transmitidos. Então vamos lá. Primeira passagem de baixo para alto, temos o bit 0. O clock foi para baixo, passou para alto novamente, bit 1.
Então, a cada passagem de 0 para 1 do clock, eu tenho um bit transmitido. Então, aqui nós podemos ver que nossos bits vão ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, seguido de 1, assim fica melhor. Então, de novo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Temos os 8 bits, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Que valor é esse aqui? Esse valor é justamente aquele 55, ó, separando aqui de 4. Isso aqui é 5, isso aqui é 5. Então, é justamente o valor em hexadecimal 55 que nós vimos no analisador de protocolo. Depois que o clock para, ó, nenhum dado é transmitido e logo depois a via SS passa para nível lógico alto. Essa daqui é a via MOSI, essa é a MISO, que está desconectada, essa o clock, CLK e essa a SS. Então nós vimos que o dado ele é transmitido na passagem do clock de 0 para 1. Mas nós temos variações em relação a isso, que são chamados modos de comunicação. Então, na comunicação SPI, nós temos 4 modos de comunicação. O primeiro modo, que é o modo 0, é esse que nós já vimos. O clock ele descansa embaixo, vamos dizer assim, o que é chamado de clock idle, o que a gente poderia entender como estado inicial do clock. Então, o clock está em 0, na passagem de 0 para 1, o dado é transmitido ou lido pelo slave, sempre na passagem de 0 para 1. Já o modo 1, o clock também está inicialmente em 0, só que os dados são transmitidos e lidos na passagem de 1 para 0. Nesses dois últimos modos, o nosso clock ele seria como se fosse invertido. O clock estado inicial seria, no modo 2, clock estado inicial seria nível lógico 1. Na passagem de 1 para 0, os dados irão transitar, quer dizer, transmitir e receber, a passagem de 1 para 0, que é o equivalente na primeira borda de clock. E no modo 3, o clock também ele descansa em 1, estado inicial está em 1, e na segunda borda de clock é que você tem os dados sendo transmitidos. Então, isso é importante saber porque quando você está lendo um datasheet de determinado componente, ele pode dizer esse componente funciona, ele trabalha com a comunicação SPI, mas ele funciona no modo 3 da comunicação SPI, certo? Embora não seja tanto comum, mas é importante saber que existem esses modos de comunicação. A maioria dos dispositivos vão adotar o modo 0 mesmo. Essa figura também ilustra os 4 modos de comunicação, o modo 0, modo 1, 2 e 3, só que ela fala em polaridade e fase. Alguns materiais que vocês pesquisarem, vocês podem ver que vão ser usados esses termos, polaridade e fase. O que é isso? Bem, a polaridade do clock é justamente o seu estado inicial. Então, quando você tiver polaridade 0 de clock, é porque o clock ele inicia em 0 e depois vai para 1. O 1 seria o ativo dele, 0 o descanso. Aqui no modo 2 e 3, onde eu falei que o clock é invertido, a polaridade dele é 1. Então, ele descansa em 1, está ativo em 0. Então, seria isso, polaridade 1. E a fase
é justamente a borda, qual a borda de transição de clock que o dado será transmitido ou lido pelo slave. Então, no modo 0, nós temos polaridade 0, fase 0, que é aquele mais simples. O clock está em 0 e na primeira borda o dado é transmitido. Modo 1, polaridade 0, fase 1. Clock descansa em 0, só que na segunda borda, a segunda borda para o clock que descansa em 0 é de 1 para 0. Então, na segunda borda, o dado é transmitido ou recebido. Modo 2, a polaridade já é 1, só que a fase é 0, ou seja, a primeira borda. Polaridade em 1, clock descansa em 1, na primeira borda, passagem de 1 para 0, tem o dado transmitido. E modo 3, polaridade em 1 e fase em 1, ou seja, o clock descansa em 1 e o dado é transmitido na segunda borda. Segunda borda seria passagem de 0 para 1. Então, esses são os 4 modos de comunicação, aliás, os 4 modos de funcionamento da comunicação SPI. Para ilustrar, pessoal, eu alterei o nosso exemplo para o modo 3 de comunicação, onde o clock descansa em alto e os bits são transmitidos na passagem de 0 para 1, na segunda borda de clock. Então, nesse nosso exemplo, eu tive aqui a passagem do SS de 1 para 0, que dá início à comunicação. O clock já estava em alto, ó, modo 3 de comunicação. Aí eu tenho a primeira passagem, o bit, ele está lá, mas ele não é lido pelo slave, certo? Não considera transmitido. Então, eu tive a primeira passagem, na segunda passagem, na segunda borda, de 0 para 1, aí sim o slave faz a leitura desse valor, que seria 0. Aí o clock foi novamente para 1, passou de 1 para 0, passou de 0 para 1, segunda passagem, esse bit foi lido. Então, aqui o dado transmitido foi o mesmo, 55, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. É importante observar que você poderia dizer, não, mas aqui na passagem de 1 para 0, o dado já está lá e já pode ser lido. Mas se a gente observar o último dado, ó, se fosse na passagem de 1 para 0, o último dado seria 0, e aí terminou. Mas não, nós temos ainda 1. Então, a passagem é de 0 para 1, a leitura ocorre no segundo pulso de clock, e o último dado, na verdade, é esse, que é 1, e não esse. Então, o nosso dado ele é 0, 1, 0, 1, que seria o primeiro 5, 0, 1, 0, 1, o outro 5 do dado transmitido. Então, aqui é o exemplo do modo de funcionamento 3 da comunicação SPI. Exemplos de dispositivos que se comunicam utilizando o protocolo SPI. O primeiro deles é o CI MAX 7219. Esse CI é um multiplexador para display de segmentos ou matriz de LED. Então, aquela multiplexação necessária para que você acione vários displays de 7 segmentos ou displays de segmentos, esse CI já faz, se comunicando com o seu controlador via SPI. Então, ele pode controlar até 8 displays de 8 segmentos cada, ou individualmente até 64 LEDs de uma matriz de LED. Então, ele recebe os dados. Nesse caso, ele não vai transmitir nada para o seu controlador, né? Ele vai receber os dados via SPI e vai acionar ou a matriz de LED ou os displays de 7 segmentos. Outro exemplo é o circuito integrado MRF6522, que é um circuito para identificação por RFID. Então, esse circuito ele se comunica pelo barramento SPI com o seu microcontrolador.
Outro exemplo é o módulo de cartão SD. Então, ele também se comunica via SPI. É importante lembrar que quando você quer uma comunicação com alta taxa de dados, é utilizado o protocolo SPI. Então, quando você quer aqui, transitar dados do controlador para o cartão de memória, é feito utilizando esse protocolo.